Convidamos agora o senhor Hudson Zanin, da Unicamp, para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Hudson, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Trabalho no Centro de Inovações e Novas Energias, na divisão de armazenamento de energia avançado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre baterias e supercapacitores. Eu vou discutir um pouquinho sobre, desde a ciência básica que a gente desenvolve aqui, até a produção de módulos, né? Que é o sistema mais apropriado para a engenharia. Está aqui o meu contato. Fique à vontade para propor projetos, propostas, discutir, tirar dúvidas. Por que a gente estuda essas duas tecnologias? Os supercapacitores e as baterias são tecnologias complementares. Um é um sistema de potência, entrega uma quantidade de energia num tempo muito curto. O outro é um sistema de energia, no qual você pode ter uma longevidade no que se refere à aplicação. Por exemplo, para veículos elétricos, você quer que o seu sistema se movimente mais, né? Tem uma autonomia maior, certo? Nos sistemas de recuperação de energia, que você precisa religar muito rapidamente, sistemas de potência, o supercapacitor é mais apropriado. Então, primeiro passo, a gente tem que desmistificar essa ideia que um substitui o outro, não, são tecnologias complementares. Está aqui o Ragone Plot, que é um gráfico que mostra potência e energia. O capacitor, ele fica nessa região azul, onde você tem uma quantidade de potência bastante elevada, né? 30 vezes maior do que uma bateria. Por outro lado, a bateria tem 30 vezes mais energia do que um capacitor, só para a gente ter uma ideia grosseira, assim. Isso acontece porque os processos de armazenamento desse sistema são completamente diferentes, né? Majoritariamente, o supercapacitor armazena energia por processos de adsorção. Vem um íon num eletrólito e absorve na superfície. Já a bateria funciona majoritariamente por processos faradaicos, onde você tem uma intercalação de íons dentro da estrutura de um cristal e isso forma uma ligação química. Então, os processos são diferentes, né? Você pode misturar esses dois sistemas e buscar o melhor dos dois mundos, né? O que a gente tem feito aqui também. E aí você pode partir por algumas técnicas ou táticas, né? Você pode trabalhar com sistemas com eletrodos de bateria e capacitor misturados, você pode transformar um eletrodo de bateria e capacitor no mesmo sistema, onde você tem um processo tanto eletrostático quanto um processo faradaico no estado sólido, muito rápido, né? Que acompanha esse processo eletrostático, mais ou menos, né? As constâncias de tempo são um pouco diferentes, mas aí você tem que ajustar todo esse sistema. Então dá para estudar a ciência básica nesses dispositivos, né? E trabalhar com o melhor dos mundos. No capacitor, o que a gente quer é aumentar sempre a energia armazenada, porque lembra, ele tem muito menos energia do que uma bateria. Então o que a gente quer fazer é aumentar essa energia armazenada. Para isso, a gente tem duas táticas. Ou a gente aumenta a capacitância ou aumenta a tensão de trabalho do capacitor. Essas são as duas formas que a gente tem para fazer isso. Pensando na capacitância, a capacitância ela é uma relação da área inversamente proporcional à distância, que você separa as placas num capacitor eletrostático convencional. Já no supercapacitor, o que a gente está falando é a distância do raio iônico do íon que absorve na superfície do material. Então você quer transformar essa distância aí numa coisa minúscula, na ordem de nanômetros. Então você reduz drasticamente esse espaçamento e também aumenta muito a área do eletrodo. Isso é uma coisa muito importante a ser feita, né? Trabalhar com eletrodos de área altíssima, 2.000 metros quadrados em 1 grama de material. É nessa ordem que a gente está falando aí. Então, o capacitor a gente tem que trabalhar com esses tipos de materiais, né? E aí a gente pode estudar, por exemplo, o processo de adsorção, aplicando métodos eletroquímicos, voltametria cíclica, carga e descarga, impedância eletroquímica, são várias ferramentas que a gente tem para estudar a ciência básica do armazenamento, tanto quanto, na hora que a gente vai trabalhar com diferentes eletrólitos, ver qual é a janela de potencial apropriada para esse eletrólito trabalhar. Porque se a gente aplica um potencial muito alto, esse eletrólito ele vai se decompor. Seja água, por exemplo, oxigênio, hidrogênio, né, se tem a evolução desse eletrólito, ou seja um eletrólito orgânico, que são os mais usados, porque dão uma janela de potencial maior. Então, você quer trabalhar numa região segura, onde você tem o seu sistema funcionando
propriamente. Então, as ferramentas eletroquímicas, voltametria, carga e descarga, cronoamperometria e a própria impedância eletroquímica vão te dar ferramentas para trabalhar no melhor potencial. A gente quer que o potencial seja máximo possível, mas a gente não quer quebrar o eletrólito dentro do dispositivo para não gerar gás e, consequentemente, criar uma pressão muito alta ali dentro e a célula explodir, tá? Tem alguns eletrólitos de interesse, por exemplo, a água, ela tem uma baixa toxicidade, muito mais barato do que os eletrólitos orgânicos, então tem essa vantagem. A grande desvantagem dos eletrólitos aquosos, tanto para bateria quanto para capacitor, é a janela de potencial que é muito baixa. Então você quer aumentar a energia e essa janela de potencial é muito baixa, o potencial é diretamente elevado ao quadrado, né, quando a gente pensa em quantidade de energia armazenada. Ele é super importante. Por isso que eletrólitos orgânicos são os mais usados. Por outro lado, esses caras têm um grande problema, eles são inflamáveis. E ainda, os custos envolvidos em deixar um eletrólito sem nada de umidade dentro dele é muito alto, tá? Porque você tem que remover concentrações de 0,01% de umidade que venha a ter nesse eletrólito, para a célula não se decompor ao longo do tempo. Lembrando que nesses eletrólitos você vai trabalhar com janelas de potenciais muito mais altas, até 4 volts. Então, a energia armazenada é muito maior, mas se tiver qualquer coisa que possa virar água ali, essa água vai virar oxigênio e hidrogênio, e aí a célula vai aumentar a pressão interna. Então a gente tem estudado essas ferramentas eletroquímicas para poder identificar os melhores materiais e evitar a falha. Para evitar a falha, a gente tem que entender essa falha, por que falhou, né? Então, todos esses processos são entendidos no nosso laboratório e a gente tem feito de algumas formas. Uma das formas é montar dispositivos como esse aqui, essas células moedinhas, né, que tem a cara da engenharia, onde a gente pode fazer uma ciclabilidade muito alta. Por exemplo, o capacitor roda 1 milhão de ciclos, ou montar uma bateria e rodar 1000 ciclos que seja, né? A bateria, a gente pode trabalhar com os materiais mais apropriados, como derivados do lítio, né? Alguns espinélios, tá? E o carbono, o grafite, o carvão ativado, como a gente faz nos supercapacitores. Então a gente monta essas moedinhas e faz a ciclagem, vê quanto de capacitância, de capacidade essa célula suporta ao longo de uma ciclagem bem elevada, tá? Então a gente consegue ver essa retenção de capacidade ou de capacitância e também a gente consegue, analisando essas técnicas aqui à esquerda, o operando, né? A gente monta uma célula que é muito similar a essa coin cell, só que a gente consegue montar e desmontar com bastante facilidade, e ela tem uma janela onde a gente pode introduzir um laser, onde a gente pode introduzir um raio-x, a gente pode introduzir um infravermelho. Então, são muitas possibilidades que vão ser abertas a partir daí, onde a gente vai poder analisar o eletrodo conforme ele carrega e descarrega. Então eu posso ver tanto o eletrodo quanto o eletrólito, o que está acontecendo com esses personagens internos da célula, para que esse sistema funcione bem, ou posso identificar, por exemplo, estou trabalhando com material novo que eu não conheço ainda, o mecanismo relacionado ao armazenamento de energia, se é um processo de adsorção, um processo faradaico do estado sólido, intercalação, eu consigo, através de espectros, por exemplo, no Raman, no FTIR, um padrão de difração de raio-x, eu consigo ver se o espaçamento interplanos muda, eu consigo verificar se um processo oxidativo de redução aconteceu no meu sistema, consigo ver se tem, por exemplo, no caso de trabalhar com carbono, eu consigo ver se tem formação de carbonato no meu eletrodo, né? Ou seja, começa a evoluir gás da célula do eletrodo por abuso. Então, tudo isso aí é possível ser feito desde que você consiga acessar essa região interna do sistema. Então, a gente consegue fazer essa ciência básica bacana para olhar dentro do dispositivo, olhar o eletrodo e o eletrólito. Mas, no final das contas, né, no final do dia, a gente está numa faculdade de engenharia elétrica aqui e o que a gente quer fazer é colocar e tirar corrente de dispositivos. Por isso, a apresentação de hoje ela é focada justamente nessa direção. Ela é focada em a gente mostrar que é possível montar dispositivos como capacitores aqui, né, ou baterias, 2 eletrodos paralelos separados por uma membrana no meio, um eletrólito dentro, numa coin cell, ou partir para um processo onde a gente
aumenta o número de camadas internas muito, e aí pode colocar uma quantidade de energia muito mais interessante, né? Porque células pequenas como essa, elas servem tanto para estudo químico, para estudo de engenharia básico, mas para tirar corrente em dispositivos, o uso é muito restrito, né? O que a gente quer fazer é aplicar isso aí, por exemplo, para a mobilidade, para os renováveis que estão aí, que todo mundo tem uma força mundial muito grande, né, no sentido de produzir cada vez mais energias limpas, e como elas são sazonais, você tem que armazenar em algum lugar, né? E aí a gente pode trabalhar com bancos, módulos de capacitores, baterias, os dois trabalhando juntos, né? E aí tem uma questão que tem que ser melhor estudada e melhor compreendida, né? Porque as eletrônicas aqui são um pouco diferentes. A tensão de uma bateria é geralmente constante ao longo do tempo, enquanto de um capacitor ela é variável. Então você tem que fazer para trabalhar os dois sistemas juntos, você tem que ter um desenvolvimento de engenharia ainda a ser melhor feito, principalmente no que se refere aos sistemas, a MOSFETs, que tem que suportar uma potência muito alta, e a gente tem tido bastante problemas com isso no momento. Mas, trabalhando separadamente, os sistemas funcionam muito bem. E é isso que a gente está, no desenvolvimento que a gente está agora, e no vídeo que vocês vão ver a seguir, a gente está desenvolvendo essas pound cells aqui. São células retangulares, né? Onde você tem 20, 30 camadas de eletrodos face a face, são pintados dos dois lados, você faz os contatos elétricos, e aí você consegue colocar aí até 3.000 farads numa célula dessa aí. Veja que nos capacitores que a gente tem comerciais, convencionais, né, aqueles eletrostáticos pequenininhos, a gente estava falando de 10, 50 microfarads, né? Dificilmente você vê um de 1 milifarad. Aqui a gente está falando de células de 3.000 farads até, tá? Então, eu gostaria que vocês visualizassem o vídeo, né? E nos colocamos à disposição para projetos, trabalhos em conjuntos. Esse é o objetivo da apresentação de hoje. Muito obrigado, então, por ter assistido a apresentação simples, introdutória, e se tiver interesse em colaborar com a gente, fazer projetos juntos, Rota 2030, estamos à disposição. O e-mail, hudsonzanin@gmail.com ou hzanin@unicamp.br. Fique à vontade para entrar em contato e a gente discutir mais, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom, obrigado. Agradecemos ao senhor Hudson Zanin, da Unicamp, pela sua apresentação.